meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência, então, ao sermão expositivo em Tiago, capítulo 1, os versos 9 até o 12. A palavra de Deus diz: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Vamos hoje pensar no procedimento do crente, como nós podemos então proceder, como que nós devemos caminhar com o nosso Deus. E eu penso como uma criança. Como uma criança ela desenvolve. Ela começa ali no embrião, ela cresce ali no ventre da sua mãe, depois ela nasce ao mundo, vamos dizer assim, né? Ao mundo externo da barriga, e ele consegue viver, ele consegue se desenvolver, alimentar, dar carinho aos pais, e isso vai passando o ano e vai melhorando. Aí, com criança, com adolescente, ele vai tendo escolhas, vai tendo a sua maneira de pensar. E um adulto, um jovem, ele vai ter o seu procedimento de acordo com as suas crenças, da sua fé, de acordo com a sua filosofia de vida, de acordo com aquilo que os seus pais falaram quando era mais novo, com aquilo que o seu professor disse na faculdade ou na escola, e tantas outras coisas, daquilo que ele aprende na internet. Então, as pessoas, elas são o que são pelo que elas aprendem durante toda a sua vida. Mas o crente, ele não pode ser apenas assim. Ele deve ser moldado com as Escrituras. Então, a sua vida vai ser de acordo com o que a Bíblia diz. Então, se eu vou fazer isso ou não, a Bíblia vai mostrar. É a Bíblia o nosso manual de fé, a nossa regra, então, de caminhada. E é isso que Tiago quer nos ensinar. O cristão precisa conhecer a Bíblia e ser moldado por ela. Para isso, nós temos então 3 princípios. Tiago nos ensina 3 princípios disso, para crescermos na fé e sermos moldados pela palavra de Deus. O primeiro princípio, dignidade do crente. O crente então precisa de ter essa dignidade. E o versículo 9, Tiago começa falando: o irmão. Então é para os crentes da dispersão que estavam ali sendo como dispersão, sendo perseguidos, né? Então eles fugiram dali, e então em várias regiões do mundo, e ele está dizendo para essas pessoas: olha, o irmão, porém, de condição humilde. Muitos ali não tinham condições financeiras. A humildade na Bíblia, ela não é relacionada à pobreza, como nós comumente falando, né? O senso comum fala. Mas nesse momento, Tiago quer dizer isso. O irmão de condição humilde é aquele que é pobre, é aquele que não tem condição. E ele deve gloriar-se na sua dignidade. Então, como que uma pessoa pobre, ela gloria-se na sua dignidade? No pensamento comum das pessoas, elas vão dizer: porque ela é uma pessoa boa, nunca matou, nunca roubou, ela é uma pessoa trabalhadora. Mas não é isso que Tiago quer mostrar. Ele quer falar que a dignidade dessas pessoas é a sua posição no céu, é aquilo que Jesus fez por elas, é o sacrifício de Jesus que nos dá dignidade para viver. Então isso é muito importante, irmãos, é ver que não é um discurso humanista em relação e voltado para as pessoas em si, mas naquilo que Deus fez pelas pessoas. Então o irmão de condição humilde glorie-se nas coisas de Deus. Então, se você não tem condição, meu irmão, se você está passando dificuldade, seja por causa do lockdown, porque está fechada a sua empresa, ou porque o seu salário diminuiu, ou que há 10 anos atrás você ganhava mais e ficou desempregado e agora está em outro emprego, lembre-se, isso não é o mais importante. O mundo prega que a dignidade é o que você tem, é os seus bens, o carro, a sua casa, a sua conta bancária. Mas o que Deus quer nos ensinar é que a nossa dignidade está o que em Cristo fez, é saber que a nossa posição no céu, nós já estamos salvos. Nós somos salvos da ira de Deus, nós somos salvos do inferno, da condenação eterna.
E não tem coisa melhor do que saber disso. Então, alegre-se nisso, alegre que a sua dignidade está em Jesus. Não há coisa melhor do que essa. Em Tiago capítulo 2, versículo 5, ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Não foi Deus que escolheu assim? Vamos questionar a Deus? Mas entender, Deus, se o Senhor me colocou nessa situação, é porque eu tenho que aprender alguma coisa, é porque eu consigo suportar com a Tua graça. Então, é o que eu quero mostrar para os irmãos. A nossa dignidade está nas coisas de Deus. Isso que nós devemos, então, nos apegar. 1 Pedro 4, versículo 10, ele diz, olha, porém, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nós somos? Nós somos um povo eleito, raça eleita, um sacerdócio real, nação santa. Isso é maravilhoso. Que não nos apeguemos às coisas do mundo ou os moldes do mundo, mas aquilo que Deus nos dá e já nos deu em Cristo Jesus. Isso é muito bom. Que isso fique no seu coração. Então não se entristeça se você não tiver alguma coisa para dar para o seu filho hoje. Ah, mas eu queria tanto me esforçar para dar uma educação melhor, para uma vida melhor. Ah, Senhor. Mas que possamos olhar para essa situação e falar, nós já temos o mais importante, que é a salvação. Nós somos dignos em Jesus Cristo. Isso não se perde, meus irmãos. Então, ore a Deus grato pelo que Ele já fez por você. Jesus, Ele sofreu a maior humilhação que nós poderíamos passar. Ele se fez homem, Ele se encarnou, Ele morreu a morte de cruz. Então não há uma humilhação maior do que essa. Então quando você se sentir humilhado, quando você se sentir talvez desamparado, lembre-se de Jesus e se apegue nele. Eu tenho certeza que a sua dignidade, ela vai de fato, nós podemos nos gloriar nisso. O segundo princípio que nós devemos então fazer é a riqueza do crente. Então nós podemos ler então no versículo 10, e o rico glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Isso é muito importante, irmãos, lembrarmos disso. Porque o rico ele vai passar como a flor da erva. Ah, então a riqueza ela não é de Deus, a riqueza ela é do diabo? Não, a riqueza quem dá é o próprio Deus. Nós podemos lembrar de Salomão em 1 Reis, que ele pede a Deus sabedoria e Deus dá muito mais, Ele dá riqueza e fama e poder a Salomão. E então a gente vai ver que a riqueza, a prosperidade é vindo do próprio Deus. Foi o próprio Deus que prosperou Abraão, foi o próprio Deus que prosperou José. Então é Ele que dá a riqueza. Mas nós temos que tomar cuidado com o quê? Com o coração. É o coração que nos mostra que nós somos de fato. E agora Tiago está falando isso para os ricos, os irmãos também em Cristo, mas aqueles que estavam colocando dinheiro como prioridade na vida antes, talvez não levando em consideração aqueles que são pobres, aqueles que são de condição humilde. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Paulo em 1 Timóteo 6, versículo 10, ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O problema não é o dinheiro, mas é o amor dele. Se o seu dinheiro, o seu amor está nas riquezas aqui da terra, vocês não entenderam o que é o cristianismo. A riqueza ela não pode ser prioridade, irmãos. Ela deve ser apenas um meio como nós vamos viver. E a vida com Deus ela é mais importante do que qualquer ouro, do que qualquer bem que nós podemos possuir. Um exemplo disso é o jovem rico, Mateus 19, que ele vai a Jesus e fala, ó Rabi, mestre, o Senhor, como que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus fala, olha, obedecer os mandamentos. Ele fala, eu faço tudo isso. O que me falta ainda? Vende os seus bens aos pobres, dá os seus bens aos pobres, volta aqui e me segue. E a Bíblia conta que ele foi embora
porque ele tinha muitos bens, muitas propriedades. E isso mostra onde está o coração. Ele queria ser salvo, ele queria entender como conseguir a vida eterna, mas o seu coração não estava de fato para isso. O amor dele estava naquilo que ele tinha, nos seus bens. Da mesma forma, da parábola que Jesus conta em Lucas 12, do homem que tinha sua propriedade, produziu muito mais a sua terra, e em vez de dar aos pobres, às viúvas, aos órfãos, ele quer construir um celeiro muito maior para se orgulhar daquilo, bater no peito e dizer: eu sou bom, você tem muitos bens, parabéns. E a única parábola em que Deus fala, ele diz assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Esse homem, ele achava que ele tinha tudo porque ele era rico, mas ele não tinha nada. Como diz aquela frase, né? A pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. Se uma pessoa que tem muito dinheiro, a sua base é só o dinheiro, ele não tem nada. É por isso que Tiago fala: olha, o rico que vive dessa maneira, ele tem que gloriar na sua insignificância, porque não é nada. Ele tem que ser humilhado, porque se ele morrer hoje, como ele vai falar da questão da flor e da erva, ele vai perder tudo, ele não vai levar nada, vai ficar no caixão. O dinheiro, ele não vai salvar. Você pode ter, por exemplo, muitos bens, mas talvez tiver uma doença que não tem cura, você vai morrer. Talvez um acidente que aconteceu, você vai morrer. O dinheiro não é capaz de te salvar disso. É bom o dinheiro? Com certeza. Dá para fazer muitas coisas, mas ele não é o fim da nossa vida. Ele não é o meio que nós vamos viver para ele. É um meio que o dinheiro é aquilo que Deus nos dá para servirmos também na sua obra. Por isso nós não podemos achar que o dinheiro é nosso, que os bens são nossos e vamos fazer do jeito que nós queremos, mas é Deus que nos dá e é Ele que tira também. Então nós devemos caminhar desta maneira, sabendo que Deus é que nos dá. Por isso que ele diz: olha, o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai. Aqui ele está se referindo ao deserto da Palestina, que lá tem um evento, vamos dizer assim, natural, que é o siroco, onde esses ventos são tão quentes a ponto de matarem as ervas. E ele diz: olha, da mesma forma que acontece isso, esses ricos vão perecer assim, eles vão morrer e não vão levar nada. A vida é incerta, meus irmãos. E é interessante que é uma referência a Isaías 40, versículos 6 e 7. Ele fala essa ideia da flor da erva e tudo mais. E Tiago agora cita para falar dos ricos. Muito, muito interessante. O rico, aquele que busca o dinheiro apenas como se fosse o principal da sua vida, como se fosse a sua motivação para viver, ele vai cair, talvez até cair em desgraça nisso. Ele não vai viver a sua vida como uma vida feliz, mas uma vida gananciosa, uma vida talvez com insegurança, e não é isso que Deus quer para nós. Então, lembre-se, não acumulem para vocês tesouros aqui na terra. A traça, a ferrugem, ladrões podem roubar, mas acumulem tesouros que estão lá na eternidade. Você pode pregar para o seu vizinho, você pode pregar para as pessoas que estão próximas de você. Você pode usar o seu dinheiro para levar missionários para fora. Você pode usar o seu dinheiro para comprar Bíblia. Você pode fazer tantas coisas para que essas coisas sejam eternas. Saber que se você morrer amanhã, muitas vidas foram salvas. A palavra de Deus foi exposta. Isso vai ecoar para a eternidade, meus irmãos. Então não viva a sua vida achando que aqui o hoje é importante. Não ache que a sua profissão, que você está fazendo faculdade, vai te dar a sua dignidade. Ser rico, que possamos ser ricos em Jesus, ricos naquilo que Ele quer nos dar e nos deu também na sua salvação. E por último, o terceiro princípio que nós temos é a recompensa do crente. E qual é essa recompensa? Tiago começa dizendo: bem-aventurado
o homem que suporta com perseverança a provação. Podemos lembrar do primeiro sermão em Tiago, que ele vai falar sobre isso. Olha, tende alegria ao passar por provação, porque a provação, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E ele diz, então, bem-aventurados, congratulados, muito felizes são aqueles que passam a provação com perseverança, que suporta a provação. E isso é muito importante para nós, irmãos. Nós queremos recompensa. As pessoas, elas participam de uma corrida para receber a sua recompensa no final. Alguns a fama, alguns a medalha, outros o dinheiro. Talvez você gosta de jogar, né? Então, ali com os amigos e você quer ganhar em primeiro lugar, você quer ter uma recompensa, vamos assim dizer, mas você já parou para pensar na recompensa celestial, na recompensa onde ela é confirmada e ela não traz dúvida ao coração? A corrida a pessoa pode correr e não ganhar, mas essa não. A recompensa que Deus nos dá, que Ele vai dizer que quem persevera e é aprovado, recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que Deus nos ama a tal ponto de nos dar recompensa ainda assim. A recompensa de uma vida com Deus. Ele não só nos tirou do lamaçal, mas agora como Ele nos transporta para a sua maravilhosa luz, na qual nós temos a redenção em Cristo Jesus. Há uma notícia melhor do que essa? Há boas novas melhor do que essa? Não tem. Por isso nós precisamos perseverar, continuar o caminho, não desistir daquilo que nós já estamos trilhando. Jesus, em Apocalipse 2, versículo 10, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, meus irmãos, em meio à provação, em meio às dificuldades, ser fiel. E aqui a ideia de Tiago é doença, luto, dificuldade do dia a dia, a riqueza, a pobreza, são provações. Então, persevere para que você não caia, para que você seja aprovado por Deus e você então tenha essa recompensa. Paulo, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele tinha esse entendimento de que ele receberia a coroa. Ele diz, 2 Timóteo 4, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você quer que Jesus de fato volte? Essa é a nossa coroa. É uma vida com Deus para sempre. É interessante que o autor aos Hebreus, ele vai falar disso. Olha, Moisés, ele não quis ficar ali no Egito, ele não quis ser chamado como filho de Faraó, a filha de Faraó. E ele então, ele foge dali, sabendo, e ele diz que ele contemplava o galardão celestial. É interessante demais. Será que nós temos contemplado aquilo que nós vamos receber no céu? Uma vida de santidade, uma vida sem pecado, uma vida sem dor, sem sofrimento, uma vida em louvor e gratidão ao nosso Deus por todos, sempre. É isso que nós vamos ter. A nossa tendência é queremos coisas terrenas, aquilo que me satisfaz, mas nós devemos buscar aquilo que é eterno para a honra e glória do Senhor Jesus. O que você tem buscado? Será que a sua vida aqui na terra é para se satisfazer ou para pensar no amanhã com o nosso Deus para todo sempre? Por isso, meus irmãos, quando vier a tentação, as provações, olhe para Jesus. Ore a Ele, peça sabedoria, peça fé, que você seja perseverante na oração, na sua vida com Deus. Não perca a esperança. Temos uma eternidade para vivermos ao lado do nosso Deus. Então, recapitulando, precisamos moldar a nossa vida na palavra de Deus. Por isso, orgulhe-se na sua dignidade. Dignidade essa que Jesus conquistou para nós. Que a sua riqueza seja naquilo que não se pode perder, naquilo que é eterno, naquilo que vai ecoar para toda a eternidade. E que a sua herança seja aquela que está reservada no céu, que também não vai se perder. E que Deus nos abençoe. Vamos orar?
Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, sabendo que o Senhor é o nosso único Deus, nosso único Pai, aquele que cuida de nós. E agora te pedimos para que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos molde de acordo com a Tua palavra, possamos ser crentes fiéis, crentes fervorosos, crentes que amam o Senhor de todo o coração. Não nos deixe cair nessas tentações, nas provações da vida, mas que possamos realmente ter perseverança em Ti, possamos lutar contra o pecado para viver uma vida em santidade ao Senhor, que possamos nos orgulhar daquilo que Jesus fez, sabendo que é eterno, sabendo que isso nos dá esse acesso ao Senhor para sempre, que a nossa riqueza não seja aquilo que pode se perder, mas aquilo que vai ser para todo sempre, que a herança do Senhor já está nos reservada, Pai. Obrigado por essa promessa, por essa palavra que nos motiva, que nos edifica e que nos conforta o coração. Nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham uma boa semana, que os irmãos tenham uma vida realmente de oração, uma vida com o nosso Deus e que logo nossa esperança é estarmos reunidos novamente para cultuar o Senhor. Fique com Deus.